Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, uma boa noite a todos que estão acompanhando esta live, tá? Nesta live, ela foi solicitada, né, pela galera que está se preparando aí para as próximas provas que vão acontecer agora no próximo final de semana. Iremos fazer aqui uma revisão sobre alguns assuntos, tá? Para deixar eles mais frescos aí na mente de vocês. Lembrando que nós não iremos nos aprofundar nos assuntos, tá? Até porque não há tempo para isto, tá? Mas a gente vai dar ali uma passada para relembrar alguns conceitos, algumas coisas, justamente, e trabalhamos e procuramos separar assuntos que com certeza vão cair na sua prova, tá bom? Então eu não sei o tamanho, o tempo de duração dessa live, tá? Mas se ficar muito extensa, o que eu pretendo fazer? Eu dar continuidade amanhã, tá bom? Então a gente vai ver aqui como que vai ser o desenrolar desta live, tá? Nós veremos aí um pouco de materiais de construção, resistência dos materiais, máquinas de fluxos, elementos de máquinas, tá? Que são ali as disciplinas que são mais cobradas nessas provas e são questões que com certeza vão cair na sua prova, tá bom? Então, se você conseguir fixar bem os conceitos que aqui iremos abordar, vai ficar muito melhor para você conseguir aí um êxito na sua prova, tá? Lembrando, se você ainda não faz parte lá do nosso grupo no Telegram, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link está aqui embaixo na descrição, para que você entre lá no nosso grupo no Telegram, e inclusive lá é onde os nossos alunos solicitaram algumas questões, tá? Que vamos procurar resolver aqui. Se não tivermos tempo para isto, vamos resolver amanhã, tá? Lembrando que esse vídeo vai ficar aqui no canal, vai ficar aqui gravado, tá? Justamente para que você possa fazer as suas anotações ali das fórmulas que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, eu solicito a todos, se você não faz parte do grupo lá do Telegram, é de suma importância que você venha participar lá, tá? Porque lá a gente faz a resolução de diversas questões, há um dinamismo maior do que aqui no YouTube, beleza? Então eu vou só esperar um pouquinho, tá? Para ver a galera que que estiver para entrar, tá bom? Me dar um minuto que eu vou já começar a aula, tá? Falando sobre materiais de construção, beleza? Vou só aqui beber a água rapidinho e já volto com vocês. Então, pois bem, pessoal, voltei, fui beber um pouquinho d'água, tá? Beba bastante água, água é muito saudável, beleza? Então vamos lá, já para a primeira abordagem que iremos fazer para essa revisão, materiais de construção, tá bom? Lembrando que o canal se chama Mundo da Mecânica Concursos, porém as disciplinas que nós vemos aqui não servem somente para mecânica, tá? Servem também para disciplina, para
as disciplinas, né, de metalurgias, estruturas navais, motores, até mesmo para engenharia civil, que há muitas disciplinas correlatas, tá? Como, por exemplo, mecânica dos fluidos, né, transferência de calor, propriamente resistência dos materiais, muitos assuntos que se é abordado em mecânica também se é abordado dentro da engenharia civil. Então, por mais que o canal se chame Mundo da Mecânica, tá? Serve para muitas pessoas os assuntos que aqui nós abordamos, tá bom? Então vamos falar aí sobre materiais de construção, que é uma das matérias mais cobradas, tá? Para o CAP e QTPA. Então, inicialmente, vamos falar aí sobre propriedades dos materiais, ok? É um assunto que com certeza, tá, sem sombra de dúvidas, vai cair na sua prova. E é o tipo de questão que você não pode errar. Então vamos aqui relembrar alguns conceitos, beleza? Se você não tem um conceito muito bem fixado, é de suma importância que você pause o vídeo, tá? Se você está assistindo depois da live, ele vai ficar gravado, assista, pause e anote, tá bom? Porque vai cair aí algumas dessas definições para vocês, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre a elasticidade, tá? Bem, todo material, quando submetido a solicitações externas, ele vai se deformar. O comportamento elástico de um material é a capacidade que o mesmo tem em retornar à sua forma e dimensões originais quando retirados esforços externos sobre ele. Ou seja, você vai aplicar uma força ali sobre o material, ele vai se deformar. Tirou a carga, ele vai voltar à sua condição inicial, tá? Ao seu tamanho original. Então, o nome dessa propriedade, elasticidade. Já diferente da elasticidade, nós temos a plasticidade, que é o oposto, né? Que quando o material já não consegue recuperar, ou seja, retornar à sua dimensão original, pois o mesmo é submetido a tensões que ultrapassam um certo limite, tá? Chamado ali de limite elástico, no qual o material sofre uma deformação permanente, tá? Então, todo material, principalmente os dúcteis, eles vão ter essa característica. Ele tem um regime elástico, onde você subtrai nessa carga, ele volta à sua condição inicial, passou desse limite, o que acontece? Ele já não vai mais voltar à sua condição inicial. Passou desse limite, já não retornando à sua condição inicial, é chamado de plasticidade, tá? Então, a plasticidade, ela é uma característica dos materiais dúcteis, ou seja, aqueles materiais que conseguem absorver energia, mas veremos isso mais à frente quando formos falar da propriedade ductilidade. Também temos a propriedade que é chamada de resiliência, tá? Que é um termo muito comum, que você ouve ainda mais nos dias atuais, né? Você ouvindo coaches, né, falando o seguinte: você precisa ser uma pessoa resiliente. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que ela suporta muita pancada, né? Ela vai suportar muita pancada, as pancadas da vida, e ela não vai se quebrar, digamos assim, tá? Então, a resiliência é a capacidade de um material absorver energia mecânica dentro do regime elástico, tá? Então, isso aí pode ser uma pegadinha, tá? Resiliência é dada dentro do regime elástico, tá? Por unidade de volume e readquirir a forma original quando retirada a carga que provocou a deformação. Quanto mais resiliente for o metal, menos frágil esse será, porque ele consegue absorver essa energia. Aonde está a diferença da resiliência para a elasticidade? A resiliência sempre vai estar envolvida no termo energia, tá? Absorve energia e devolve a energia, ok? A elasticidade está muito relacionada ao comportamento do elemento, tá? Ele sempre vai usar o termo dimensão para se referir à elasticidade e energia para a resiliência. Então, a resiliência absorve energia e solta aquela energia, devolve aquela energia, ok? Bem, também temos o que chamamos de resistência, tá? Que é a capacidade ou carga, tensão máxima suportada pelo material dentro de determinadas condições. Por exemplo, nós temos a resistência elástica, ou seja, o quanto aquele material resiste dentro do regime elástico. Temos a resistência à carga máxima, ou seja, o máximo de carga que ele vai suportar. Temos a resistência
a ruptura, ou seja, passando daquele limite, com certeza esse material vai se romper, tá bom? Prosseguindo aí com as propriedades. Temos a ductilidade, que citamos anteriormente, que corresponde à capacidade de um material poder ser deformado apreciavelmente antes de romper, tá? Então, muitas pessoas confundem a ductilidade com a tenacidade, que também nós iremos ver, tá? Tem uma diferença aí. Eu observo o seguinte, que a ductilidade sempre vai estar relacionada à deformação plástica antes do rompimento, tá bom? O aço de baixo carbono, por exemplo, é uma liga de grande ductilidade, porque você sabe que quanto mais carbono há ali no teor do aço, mais duro ele fica, né? Porque o carbono, uma das propriedades ou uma das características que ele vai influenciar ali nas ligas ferro-carbono é justamente a dureza, né? Quanto mais carbono, mais duro. Ou seja, os aços de baixo carbono, como eles possuem baixo teor de carbono, então eles se deformam mais plasticamente, ou seja, são mais dúcteis. Agora iremos falar sobre a tenacidade, que corresponde à quantidade de energia necessária para romper um material. Veja, diferentemente da tenacidade, né, já da ductilidade, a tenacidade ele já vai assumir ali o rompimento do material, podendo ser medida pela quantidade de trabalho por unidade de volume necessário para levar o material à ruptura sob a ação de uma carga estática, tá? Então, já que ele falou ali, trabalho por unidade de volume, a gente tem joules por metro cúbico, tá? Então anota isso, porque isso aí pode ser cobrado para você na sua prova, tá? Porque muitas pessoas passam batidos nessas pequenas observações. Ele muito bem ali na prova pode cobrar para você qual é a unidade que expressa a tenacidade, ou o grau de tenacidade. Aí ele coloca uma opção de unidades lá e você às vezes perde a questão por falta de atenção, tá? Então pode ser expressa por joules por metro cúbico, tá? Também temos a dureza, tá? A dureza, ela vai receber ali, dependendo da disciplina, né, que você esteja observando, ela pode ter diversas definições, tá? Pra gente aqui, tá? Ela pode ser definida como sendo a resistência à deformação permanente produzida por penetração ou por riscos, tá bom? Para nossa área aqui é o suficiente para a gente. Já a fragilidade, tá? Ela pode ser definida como sendo o oposto ali da ductilidade e também da maleabilidade, tá? Maleabilidade é a facilidade com que você vai manusear um material, tá bom? A fratura ocorre com pequenas deformações permanentes, tá? Então, os materiais frágeis, te dá um exemplo aqui, por exemplo, ele está relacionado muito à dureza, tá? Uma proporcionalidade entre a fragilidade e a dureza. Por quê? Quanto mais duro, mais frágil ele é. Se você pegar um copo de vidro, por exemplo, e jogar no chão, por que o copo de vidro quebra? Porque ele é muito duro. Sendo muito duro, ele é muito frágil. Agora, se você pegar um copo de plástico e jogar no chão, ele não quebra. Por que ele não quebra? Justamente porque ele não é duro, ok? Então, ele não vai quebrar com tanta facilidade, dependendo, obviamente, do plástico ao qual nós estejamos nos referindo, tá? Então, olha só, e também temos a fluência, tá? Que é a deformação plástica que ocorre no material sob tensão constante. Não se esqueça desse termo, tá? Porque ele pode substituir isso aí. A tensão é constante ou quase constante, em função do tempo. A temperatura tem um papel importantíssimo nesse fenômeno. Ocorre devido à movimentação de falhas. Limita o tempo de vida de um determinado componente ou estrutura, tá? Então, a fluência ou falha por fluência, inclusive, é um dos elementos que se é estudado dentro da engenharia, porque por mais que você desenvolva seus cálculos e os seus cálculos garantam que determinado elemento sob uma determinada carga não irá falhar, com certeza, tem que se levar em consideração a fluência, tá? Porque nós temos aí uma tensão constante, nós temos o tempo
e nós temos a temperatura como fatores que vão influenciar neste fenômeno, beleza? Então essas aí são as propriedades dos materiais que podem cair, ou alguma delas vão cair com certeza na sua prova, ok? Agora nós iremos falar também de um outro assunto de suma importância, que sempre cai e com certeza não vai ser agora que não vai cair, que é o diagrama tensão versus deformação, tá? Que é um assunto que você vê ele em materiais de construção, você vê ele em resistência dos materiais e você também vai poder vê-lo em ensaios mecânicos, tá bom? Aqui nós aproveitamos e já colocamos dentro da disciplina de materiais de construção para você ter uma revisão aí, beleza? Então vamos aqui destacar os principais pontos do diagrama tensão versus deformação. Então vamos pegar aqui o diagrama, tá? Esse aqui é um comportamento de um aço, tá? De um típico de um aço, aonde nós podemos ver bem definida a região do escoamento, tá? Mas, tá, vale ressaltar que há casos específicos em que não aparece o escoamento e mesmo assim está sendo realizado ali o ensaio ou o gráfico pertinente ao material dúctil, tá? Essa é uma situação que se é abordada. Mas normalmente nas provas da Marinha, tá, não se entra nesse assunto. Esse aqui nos é o suficiente se conseguirmos identificar os pontos, tá? Nos é o suficiente. Então vamos começar aqui a identificação. Inicialmente temos o ponto 0, 0, né? Que é justamente o início do ensaio. Bem, aplicando-se então uma determinada carga no eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, né? Você vai observar o seguinte, que se forma um triângulo entre a tensão normal e a deformação específica. Esse triângulo é o regime elástico, tá? Onde há uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação. E dentro desse regime elástico se obedece à lei de Hooke, tá? Onde a lei de Hooke nos diz que a tensão normal é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação específica, tá? Então, esse ponto aqui, onde ele fala que é o limite de proporcionalidade, é justamente, tá, aonde essa proporcionalidade termina. Passou disso, não há mais proporcionalidade, ok? E a gente começa a entrar numa região que chamamos de região plástica. Por quê? Passou dessa região, da região elástica, o material, como nós já vimos anteriormente, não retorna à sua condição inicial quando a tensão for retirada, tá? Ele pode retornar um pouquinho, tá? Mas não à sua condição inicial. Prosseguindo com a aplicação da tensão, nós teremos o ponto B, que é o limite superior de escoamento, tá? E prosseguindo, nós teremos o limite inferior de escoamento. E já veremos o que está acontecendo entre o ponto C e D. Importante saber que o ponto D é o final do escoamento. Já o ponto E é o limite máximo de resistência do material. Mas vale ressaltar, tá, que por mais que um material ele tenha um limite de resistência X, não significa que ele vai se romper com aquela carga, tá? E isso tem uma explicação. Digamos que um determinado material tem uma tensão de limite de resistência máximo de 300 megapascal, por exemplo, tá? Ele não vai se romper com essa tensão, ele vai se romper com uma tensão abaixo dessa. Por quê? Muito simples. Observe no gráfico que aqui nós temos a tensão ou limite de ruptura. Isso porque quando estamos realizando um ensaio de tração, conforme você vai aplicando a sua carga e o material vai se deformando, a seção dele, a seção transversal dele também vai diminuindo, tá? Então, isso implica diretamente ali na fratura do material, tá? Lembrando que aqui nós estamos considerando um diagrama
tensão versus deformação convencional, tá? No de engenharia, essa observação se é realizada, tá? Mas esse assunto não se é cobrado, principalmente para nível técnico, tá? Da Marinha. Esse assunto aqui, ou essa observação, se nos é suficiente, beleza? Então, prosseguindo aí com a nossa, justamente com as nossas observações. Bem, aqui então temos a tensão de escoamento. Ora, mas o que vem a ser escoamento? Escoamento, ele é uma região dentro do diagrama tensão versus deformação em que podemos verificar uma deformação sem que ocorra um aumento da tensão. É um fenômeno, tá? O material começa a se deformar sem que você esteja aplicando ali uma tensão específica, tá bom? Então, basicamente, todo o cálculo da engenharia, ele sempre vai se basear no seguinte: você trazer o seu material para trabalhar dentro do regime elástico, porque dentro do regime elástico há uma garantia de que não haverá rompimento do material, tá? Então você consegue aí garantir. Por isso nós temos os chamados fatores de segurança, que é justamente quem vai trazer o seu material para dentro do regime elástico, ok? Então, prosseguindo. Agora nós veremos um outro assunto que é de suma importância e que com certeza vai cair na sua prova, que é o diagrama ferro-carbono, ou também chamado de ferro-carbeto de ferro, beleza? Então vamos lá para a explanação deste assunto de suma importância. Bem, dentro do diagrama ferro-carbono nós temos as linhas que eu chamo de principais, tá? Que você precisa saber. Então vamos pegar aqui um diagrama ferro-carbono, tá? Observe o seguinte, que há uma linha na parte de baixo do diagrama, que é uma linha horizontal que corta todo o diagrama, que ela recebe o nome de linha A1. Essa linha aqui é a linha A3 e esta outra linha aqui é a linha ACM. Esses são os assuntos ou as linhas mais abordadas dentro do diagrama ferro-carbono, isso para as provas da Marinha, beleza? Há outras linhas, sim, nós veremos, mas a princípio essas linhas aqui você não pode esquecer o posicionamento delas, beleza? Então vamos prosseguir. Bem, e para que serve o diagrama ferro-carbono? Ou o que é o diagrama ferro-carbono? Bem, o diagrama ferro-carbeto de ferro é aquele normalmente utilizado para o estudo dos aços e dos ferros fundidos, materiais de extrema importância para a indústria metalúrgica e mecânica, tá? Tendo em vista aí que o ferro e as ligas de ferros consomem aí mais de 90%, tá, da indústria. Então, ou são consumidos por mais de 90% da indústria, tá? Seja para a indústria automobilística, para a indústria da construção civil, naval, enfim. Aonde você vê, aonde você passa, você vai encontrar aí as ligas de ferro, tá? Distribuídas aí pelo mundo. Por isso, essa importância de você estudar esse assunto. Então, note-se que o mesmo possui 3 reações invariantes, tá? Que nós veremos lá no diagrama, essas reações, tá? Que ocorrem para uma mesma composição química, tá? A pressão e temperatura constante, tá? Então, esse termo também já foi utilizado ali nas provas, o que vem a ser uma reação invariante. Então, é para uma mesma composição, tá? A pressão e temperatura constante. E quais são essas reações? Temos primeiro a reação peritética, tá? Que também ele acontece ali no ponto peritético, que é aproximadamente 16 ou 0,16% de carbono na composição do aço, a uma temperatura de aproximadamente 1493 graus Celsius, tá? Esses pontos você precisa memorizar. Eu não consigo enxergar isso no gráfico. Você grava esse negócio, tá? Porque isso vai cair na sua prova. E o que diz a reação peritética? Ele diz sempre o seguinte, sempre através de um resfriamento lento, tá bom? Através de um resfriamento lento, nós teremos uma fase líquida mais sólida se transformando em uma fase sólida, tá?
ou seja, uma fase líquida mais o ferro delta se transformando no ferro gama, que nós conhecemos como austenita. Isso através do resfriamento. No aquecimento é o inverso. Você tem o ferro gama, que é a austenita, se transformando na composição delta, mas líquido, beleza? Temos a reação eutética, tá? Que é lá onde ocorre lá a formação dos ferros fundidos, beleza? Então, olha só, a reação eutética, ela vai ocorrer ali no ponto eutético, tá? Que ele vai estar para uma composição de 4,3% de carbono na composição a uma temperatura de 1147 graus Celsius, tá? E o que diz a reação eutética? Através de um resfriamento lento, nós teremos uma fase líquida se transformando em duas fases sólidas, a saber, o ferro gama, que nós conhecemos como austenita, e o carbeto de ferro, que nós conhecemos por cementita. Também temos a reação eutetoide, tá? Que nós conhecemos aí como ponto eutetoide, que talvez seja a reação mais conhecida e mais abordada, tá? Que ela vai ocorrer através do seguinte ponto. Vale aqui uma observação que eu sempre ressalto isso nos vídeos, que o ponto eutetoide, dependendo da literatura, ele vai poder variar ali para uma composição de carbono no aço, tá? A um percentual de 0,75 a 0,80% de carbono na composição do aço, tá? Para uma temperatura de 727 graus Celsius. E o que diz, o que ocorre na reação eutetoide? Nós teremos uma fase sólida, que é a austenita ou ferro gama, se decompondo ali em duas fases sólidas, que é o ferro alfa, que nós conhecemos como ferrita, e o carbeto de ferro, que nós conhecemos por cementita. Só que no aço eutetoide, essa decomposição, ou esse novo microconstituinte, né, a ferrita mais a cementita, ela recebe o nome, que é o nome de perlita, tá? Então a perlita é justamente aí a soma da ferrita mais a cementita. Então vamos aqui prosseguir com o nosso diagrama ferro-carbono, tá? Então vamos lá. Então vamos identificar aqui no diagrama estes pontos que determinam essas reações, tá? Então aqui temos o ponto eutetoide, como eu disse para vocês, tá? Para uma composição ali entre 0,75 a 0,80% de carbono na composição do aço, tá? Aqui temos o ponto eutético, tá? E aqui, ó, reação eutética, né? Aqui temos o ponto peritético. Então esses são aí as três reações invariantes que vão acontecer dentro do diagrama ferro-carbono, tá? Vamos prosseguir aqui com a nossa análise do diagrama ferro-carbono. O que eu preciso saber? Bem, um dos assuntos mais cobrados nas provas é o seguinte. Observe que dentro dessa região aqui nós temos o ferro gama, né? Ou austenita, que nós chamamos de zona de austenitização, tá? Essa é de suma importância para tratamentos térmicos, para o surgimento de novos microconstituintes, tá? Então observe o seguinte, quando o aço, ele na temperatura ambiente, ele vai possuir ali uma estrutura cúbica de corpo centrado. Essa é a estrutura cristalina do aço em temperatura ambiente, tá? Isso ele não sendo que ele não sofreu, tá, inicialmente um tratamento térmico para mudar sua estrutura, tá? Então o que vai acontecer? Quando você austenitizar ele, você elevar a temperatura dele até a zona de austenitização, ele vai ter a sua estrutura cristalina modificada para uma estrutura cúbica de face centrada. Quando nós resfriarmos ele dentro da condição de equilíbrio, ou seja, de maneira que haja tempo para que os cristais se reorganizem, tá? Então essa é a condição de equilíbrio, ou seja, numa condição normal. O que vai acontecer para um aço eutetoide, ou seja, aquele aço que vai possuir ali entre 0,75 a 0,80% de carbono em sua composição? Vale aqui ressaltar que na prova o examinador vai citar para você o percentual
de carbono, tá? Porque senão isso aí pode ser uma questão passiva de, de anulação, tá? Porque, por exemplo, se ele não citar para você, por exemplo, um percentual de carbono para uma composição eutetoide, o examinador pode ter pensado em 0,75 e você 0,80. Ou seja, para você, 0,75 foi um aço hipoeutetoide. Já para o examinador foi um aço eutetoide. Então isso pode ser passiva. Essa questão poderá ser passiva de anulação. Então sempre ele vai citar para você da seguinte maneira: para um aço com composição eutetoide de 0,77. Ele vai citar para você, tá? Então vamos lá? Então o que vai acontecer? Bem, tendo o aço uma composição eutetoide, através de um resfriamento lento, haverá somente perlita em sua composição. Lembrando que a perlita é ferrita mais a cementita, ok? Observe o seguinte: tendo o aço uma composição hipoeutetoide, ou seja, abaixo do ponto eutetoide, através de um resfriamento lento, haverá em sua composição ferrita mais perlita, ok? E para aços hipereutetoides, tá? Através de um resfriamento lento, haverá somente cementita e perlita em sua composição. Lembrando que o aço, tá? Ele pode ir a um percentual de carbono na composição da liga ferro-carbono até 0,14, tá? Algumas outras literaturas usam 2,14, ok? Algumas outras literaturas usam 2,11. Então fica nessa faixa aí. Passou disso, não temos mais aço, mas sim ferro fundido. Vale aqui ressaltar também que comercialmente o máximo que você vai encontrar ali de carbono na composição do aço é de 1,80, tá? Isso em situações muito específicas, porque nessa situação você vai ter muito carbono na composição do aço, tá? E já vimos anteriormente que quanto mais carbono, mais duro o aço fica. E qual o problema? Quanto mais duro, mais frágil, ok? Então, o que você não quer é o rompimento do material, tá? Então, prosseguindo aí com o nosso próximo assunto. Então, já vimos aqui o que pode cair para você aí de diagrama ferro-carbono. Vamos ver aqui agora um outro assunto também muito abordado, que é a curva TTT, né? Que é a curva tempo, temperatura e transformação, que é um assunto que cai corriqueiramente nas provas da Marinha, Petrobras, Aeronáutica, e é um assunto que, infelizmente, pouco se é visto dentro dos cursos técnicos e também das faculdades, tá? Eu sei disso porque eu fiz, né? Fiz curso técnico, fiz também petróleo e gás, fiz faculdade, e esses assuntos são passados assim batidos. Se você não correr atrás dele, poucos professores vão falar sobre esse assunto para você, e é de suma importância até para quem vai estudar tratamentos térmicos, que é um assunto que veremos posteriormente, tá? Então vamos falar aqui bem rápido sobre esse diagrama ou curva TTT. Bem, para falarmos sobre a curva TTT, teremos que falar uma coisa sobre a temperabilidade, tá? Bem, a temperabilidade de um aço ela pode ser entendida como a capacidade de endurecimento ou capacidade que o aço possui de obter uma estrutura martensítica, que nós veremos posteriormente, a uma elevada profundidade sob determinadas condições de resfriamento, ok? Então, observe o seguinte, nós temos aqui a representação de um diagrama ou curva TTT, tá? Que ela forma esse cotovelo, que obviamente isso vai estar associado ali à composição da sua liga, à temperatura a qual você está tratando, tá? Então, nós temos regiões aí dentro que vão determinar o surgimento dos microconstituintes, tá? Então, isso é importante para tratamento térmico, importante também para tratamentos isotérmicos, que nós veremos também quais são posteriormente. Então, esse distanciamento do cotovelo para
o eixo das ordenadas é justamente o que vai determinar a nossa temperabilidade, ou seja, o quão mais fácil ou mais difícil é daquela liga formar martensita em sua profundidade, beleza? Então vamos lá? Bem, diagrama de transformação isotérmicas curva TTT, tá? Porque eles recebem também este nome. Então vamos citar aqui alguns parâmetros, tá, que são importantes. Bem, servem para indicar quanto tempo se deve ficar a determinada temperatura para atingir o grau de transformação desejado. Também indicam as transformações que ocorrem tendo tempo como variável. Outra utilização são geradas a partir de gráficos de fração de transformação em função do logaritmo de tempo para diferentes temperaturas. É válido para uma única liga ferro-carbono e preciso somente quando a temperatura da liga é mantida constante. Prosseguindo. Precisamos também falar sobre a homogeneidade da austenita. Se lembra lá do ferro gama que nós vimos anteriormente, que possui uma estrutura cúbica de face centrada? Então, a austenita, quanto menos homogênea, ou seja, quanto maior a quantidade de carbonetos residuais ou de áreas localizadas ricas em carbono, confere a tendência de acelerar o início e o fim das reações de transformação, isto é, deslocar as curvas em C, que nós vimos que recebe o nome também de cotovelo, para a esquerda. Isso deve-se ao fato das heterogeneidades atuarem como núcleos para a reação de formação dos constituintes normais. São fatores que afetam a temperabilidade, são os mesmos que afetam a posição das curvas em C. Em resumo, nós temos os seguintes: fatores que diminuem a temperabilidade, a granulação fina da austenita e inclusões não dissolvidas, tá? Esses assuntos são cobrados dentro das provas, beleza? E fatores que aumentam a temperabilidade, ou seja, estão deslocando o cotovelo para a direita, como citamos. Elementos de liga, exceto o cobalto. O cobalto ele vai puxar para a esquerda, tá? Então, ele vai diminuir a temperabilidade. Os outros elementos, em sua maioria, vai deslocar para a direita. A granulação da austenita e também a homogeneidade da austenita. Então você precisa lembrar desses três parâmetros, tá? Que aumentam a temperabilidade. Elementos de liga, exceto o cobalto, granulação grosseira da austenita e homogeneidade da austenita, ok? Vamos lá então prosseguir? Bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bem, já estamos aí com 38 minutos de live, né? A garganta já está ficando seca já. Vou dar daqui a pouquinho uma paradinha para beber água, porque a gente tem bastante assunto ainda para falar, tá? A gente nem saiu de materiais de construção. Você veja que é muita coisa. E detalhe, tá? Que aqui nós, como citamos lá no início da live, aqui nós estamos dando uma olhada superficial, tá? Porque não tem condições de nos aprofundarmos dentro desses assuntos. Isso a gente faz nos nossos cursos, tá bom? Nas nossas videoaulas que nós colocamos lá nos cursos. Aí lá sim nós temos todo o tempo para destrinchar o assunto, para que você possa ver aquilo que você não viu no curso técnico, na faculdade. Lá tem tempo, né? Aqui fica sem condições. Isso aqui é uma revisão, tá? Para que você venha relembrar alguns conceitos, ou se você estava em dúvida com alguma coisa, matar essa dúvida, ir para a prova e arrebentar, porque a sua vitória é a nossa vitória. Galera, vamos pegar aqui então, mais uma vez, o nosso diagrama TTT, tá bom? O que você precisa saber? Outra coisa, observa que nós temos um cotovelo, tá? E esse cotovelo, justamente no meio dele, você vai traçar uma linha. Há uma temperatura ali aproximadamente de 550 graus, tá? E o que vai acontecer? Para a parte de cima dessa linha horizontal, nós temos a formação da perlita, tá bom? Para a parte de baixo, nós vamos ter um microconstituinte que é denominado de bainita, tá? E cada um desses microconstituintes que eu acabei de citar, eles vão se dividir em dois, tá? A perlita vai se dividir em
perlita grosseira ou perlita fina. Já a bainita em bainita superior e inferior. Então isso vai estar relacionado justamente ali com a temperatura aonde está sendo realizada esse tratamento, tá? O tratamento térmico, beleza? Então você precisa também saber disso. Prosseguindo. Agora sim, nós iremos falar sobre os tratamentos térmicos, termoquímicos e isotérmicos. Não vamos falar sobre todos os tratamentos, tá? Vamos falar sobre aqueles que nós temos certeza que vai cair na sua prova, tá? Existem tratamentos, por exemplo, termoquímicos muito específicos que dificilmente caem. Então a gente não vai perder tempo com esses assuntos, tá? Para o assunto justamente não ficar muito extenso. Lembrando que isso aqui é uma revisão para você relembrar alguns assuntos. A prova já é agora, né? No próximo final de semana. Não adianta você querer pegar a matéria do zero, porque não adianta, beleza? Isso aqui é uma revisão para tirar as dúvidas, aparar as arestas e você gabaritar esse negócio, beleza? Então vamos lá. Então, o primeiro tratamento térmico que nós iremos falar, que talvez seja o mais abordado, né, é o tratamento térmico de têmpera, beleza? Bem, que consiste no resfriamento rápido, não se esqueça disso, resfriamento rápido de uma temperatura superior à sua temperatura crítica, ou seja, aquela temperatura em que você transformou a estrutura cristalina do seu aço, tá? Em um meio que pode ser como óleo, água, salmoura ou mesmo ar, tá? Porque o ar também é considerado ali um meio de resfriamento rápido. Porque você imagina o seguinte, se nós pegarmos, te dar um exemplo, um aço eutetoide, a temperatura crítica dele já vai estar ali em 727 graus Celsius, ou seja, digamos aí que se você elevou esse aço a uma temperatura de 800 graus Celsius, uma temperatura muito elevada, não é? E você tirou esse aço e jogou ele para a temperatura ambiente. Ele estava no forno, você jogou ele para a temperatura ambiente. Ora, a temperatura ambiente você está o quê? A 25 ou 30 graus Celsius? Aí você imagina o seguinte, olha o gap, né? A diferença de temperatura, o ΔT, que você está oferecendo a este material, uma temperatura muito elevada, né? Ou seja, uma temperatura, uma variação de temperatura muito brusca. Então, isso pode sim formar martensita, tá? A velocidade de resfriamento nessas condições dependerá do tipo de aço, da forma e das dimensões das peças, beleza? Porque dependendo, se você pegar, por exemplo, um material que tem uma espessura relevante, se você botar ele ao ar para resfriar, você só vai promover ali uma têmpera superficial, né? Porque até chegar o núcleo desse material, até o núcleo desse material chegar a uma temperatura ambiente, vai levar muito tempo, ou seja, você vai estar dando muito tempo para que os cristais, para que a estrutura cristalina se organize, né, de maneira adequada. E a formação da martensita pela têmpera está justamente o oposto disso. Você quer que eles estejam desorganizados, tá? Então, justamente a têmpera vai consistir nisso. Você eleva o seu aço, que tem a temperatura ambiente, uma estrutura cúbica de corpo centrado, ele vai permanecer encharcado ali, já mudou a sua estrutura cristalina, tá? E depois você resfriou bruscamente esse camarada aí, para que ele ao final tenha uma estrutura tetragonal compacta que nós chamamos de martensita, tá? Ou vulgarmente falando, você vai dar um choque térmico nesse cara, beleza? Então, prosseguindo, galera, agora nós iremos falar sobre o revenimento, tá? O que acontece? Vamos dar a explicação aqui rapidinho teórica e depois eu vou falar mais sobre o revenimento. O revenido, também chamado de revenimento, é o tratamento térmico que normalmente sempre acompanha a têmpera, pois elimina a maioria dos inconvenientes produzidos por esta, além de aliviar e remover também ali as tensões internas, corrige as excessivas durezas e fragilidade do material, aumentando a sua ductilidade e resistência ao choque.
O revenimento consiste em aquecer o material a temperaturas inferiores à temperatura crítica e depois deixar o material resfriar. Normalmente não há restrição quanto à velocidade de resfriamento. Olha só, quando nós realizamos a têmpera no material, a formação de uma estrutura martensítica promove uma resistência maior ao seu aço, tá? Porém, vem alguns inconvenientes, como excesso de dureza. E se lembra que nós comentamos anteriormente que quanto mais duro, mais frágil? Pois é. Então, nós queremos então um material que seja resistente, porém não seja tão frágil. Aí nós realizamos o revenimento justamente para corrigir, tá, essas imperfeições que são oriundas principalmente das tensões internas, abre aspas, do choque por conta do choque térmico, que foram originados lá por aquele resfriamento brusco. Então o revenimento é justamente para isso. Então ele sempre vai acompanhar a têmpera, tá? Em 99% das vezes, temperou, realiza o revenimento. Então ele é feito assim. Então aqueceu, né? Aí aqui a gente está realizando a têmpera e aqui nós estaremos realizando o revenimento, tá bom? Prosseguindo. E nós temos também o tratamento de normalização, que é um tratamento térmico aplicado aos aços com o intuito de refinar os grãos, ou seja, para diminuir o tamanho médio dos grãos e produzir assim uma distribuição de tamanhos mais uniforme e desejável. Os aços com grãos finos são mais tenazes que os com grãos mais grossos, tá? Então, o objetivo da normalização é esse. Então, ele é realizado assim, a gente aquece, né? E ele não vai ter um resfriamento brusco como nós vimos anteriormente, tá? A gente vai deixar ele resfriar bem lentamente, tá? Então, a normalização é feita assim. E nós temos também o recozimento, tá? E que é o tratamento térmico efetuado com a finalidade de se conseguir os seguintes objetivos, tá? Então aqui nós estamos falando do recozimento geral, porque há diversos tipos de recozimento. Aqui nós estamos falando do recozimento geral, do termo geral, tá? Que vai objetivar ali a remoção de tensões promovidas por tratamentos mecânicos a frio ou a quente, tá? Então se perguntar lá na prova, qual é o tratamento térmico indicado para um aço que foi laminado? Recozimento, beleza? Diminuição da dureza para facilitar a usinagem do aço, alteração de propriedades mecânicas como ductilidade, resistência e outras, modificação de características elétricas e magnéticas, ajuste de tamanho de grão, produção de microestrutura definida e também eliminação de resultados de outros tratamentos térmicos ou tratamentos mecânicos, aos quais o aço tiver anteriormente sido submetidos, beleza? O recozimento ele consiste em um processo em que a peça passa por aquecimento e a sua temperatura de austenitização em função do material tratado, e após por um resfriamento lento, tá? Que ele é realizado ali no forno, por isso que ele recebe o nome de recozimento, ou seja, a gente aquece ele e depois a gente deixa com que ele resfrie, o material resfrie juntamente com o resfriamento do forno. Desliga o forno e esquece o material lá, beleza? Então o recozimento ele é feito desta maneira, tá? Abaixo ali da normalização. Beleza? Bem, agora nós iremos falar sobre o tratamento termoquímico de cementação, tá? Que é um dos tratamentos termoquímicos mais cobrados nas provas, tá? Dentre os tratamentos termoquímicos, nós temos ali a cementação, que nós veremos agora, temos a boretação, temos a nitretação, tá? E temos a nitrocarbonetação, temos uma gama de tratamentos termoquímicos que não vão ser objeto da nossa análise nesse momento, tá? A cementação ela é um tratamento termoquímico, tá? Por quê? Porque a gente vai mudar já as propriedades químicas do material, feito ali para enriquecer a superfície de uma peça em carbono. Um aço cementado é um aço de baixo teor de carbono, ok?
Por que que tem que ser um aço de baixo teor de carbono? Normalmente a cimentação ela é feita ali em peças de transmissão, como engrenagens. Por quê? A engrenagem ela precisa ter um núcleo macio para absorver a energia, porém ela precisa ter ali a sua superfície rígida, né, dura, justamente por conta ali da resistência ao atrito. E como que você faz isso? Bem, então eu pego um aço de baixo teor de carbono, porque eu sei que ele é tenaz, né, para absorver energia, porém eu revisto a superfície dele com muito carbono, justamente para que ele seja duro somente na parte superficial. Então esse é o objetivo da cementação. Vamos falar também sobre a martêmpera, tá? Que já é um tratamento que é classificado como tratamento isotérmico, tá? A martêmpera tem por objetivo os mesmos que a têmpera e o revenido proporcionam, pelas condições em que a operação é realizada. As tensões resultantes são mais facilmente eliminadas. Então, basicamente, nós teremos ao final o mesmo microconstituinte, né? Que será uma martensita revenida. Só que aqui você faz isso de uma vez só, diferentemente lá da têmpera para depois fazer o revenimento. Isso acaba barateando o custo da sua operação. Então a gente faz isso, resfria o material até uma região que está acima um pouco da zona da formação da martensita, ele se mantém a essa temperatura, depois nós resfriamos ele não tão bruscamente e depois nós efetuamos o revenimento, tá? Ao final, teremos ali a martensita revenida. Essa é a martêmpera, tá? Então, se perguntarem qual o microconstituinte originado pela martêmpera, martensita revenida. E também temos a austêmpera, beleza? Bem, que tem por objetivo produzir uma determinada estrutura que alia uma boa dureza a excelente tenacidade. Em certas aplicações, esse tratamento é considerado superior ao conjunto, tá? Têmpera revenido. E como consiste ali o tratamento de austêmpera? Bem, da mesma maneira, nós vamos resfriá-lo, como você pode verificar, tá? Novamente traçando aqui a horizontal, nós temos a perlita para cima, da metade do cotovelo, para baixo nós temos a bainita. Essa linha aqui, tá, é a formação da martensita, ou seja, se eu resfriar o meu aço antes do cotovelo, abaixo dessa linha horizontal da martensita, eu vou ter martensita, ok? Então, como que eu vou formar a bainita? Eu vou resfriar o meu aço antes que ele se forme em martensita, vou fazer com que ele permaneça nessa temperatura até que ele atravesse totalmente o cotovelo, atravessou o cotovelo, resfrio ele. Meu microconstituinte final será a bainita, beleza? Então, lembrando, a martêmpera forma a martensita revenida e a austêmpera vai formar ali a bainita, beleza? Galera, então, materiais de construção, nós encerramos por aqui. Vamos entrar agora em resistência dos materiais. Mas eu preciso beber um pouquinho d'água, tá? Porque já vão fazer 1 hora que nós estamos aqui falando. Eu acho que não vai dar tempo, pessoal, de a gente ver tudo hoje, porque tem bastante coisa aqui para vocês. Eu separei aqui quase 100 slides. Nós estamos estamos chegando ao slide 30 agora. Ou seja, acho que não vai dar tempo de a gente falar tudo que a gente quer. Então, se ficar muito extenso, eu faço o seguinte: amanhã eu coloco para vocês novamente. Amanhã a gente faz live de novo, beleza? E eu resolvo as questões aí que tem para a gente resolver, tá? Mas, para você ver, eu estou falando de maneira bem superficialmente e é muita coisa, beleza? Eu vou dar um tempinho aqui que eu vou beber água, tá? Mas não sai daí não, fica aí.
Pois bem, pessoal, então voltamos aí, fomos só beber um copinho d'água ali rapidinho, garganta tá seca já. Então vamos aí falar sobre o nosso primeiro assunto aí de resistência dos materiais, né, que é vínculos estruturais, né? Falar aqui rapidinho sobre vínculos, lembrando que aqui em resistência dos materiais nós vamos dar uma passada ali por vínculos, tipos de esforços, torque e momento torsor, equilíbrio dos corpos, tensões normais e cisalhantes. Também veremos aí cargas distribuídas, esforço cortante e momento fletor, além também de falarmos um pouquinho de flambagem, beleza? Então vamos lá. Bem, denominam-se vínculos ou apoios os elementos de construção que impedem os movimentos de uma estrutura. Nas estruturas planas, podemos classificá-los em 3 tipos, tá? Então nós vamos ter aí os vínculos simples, ou também chamados de móveis, também em outras literaturas se chama ali de primeiro gênero, tá? Ou vínculo duplo ou fixo, lembrando que em outras literaturas também se chama ali de segunda ordem, tá? E também temos o engastamento, tá? E o engaste, ele vai admitir até 3 reações, uma na vertical, uma na horizontal e um contramomento. Nós vamos ver isso aí mais à frente, tá? Então, olha só, o vínculo simples ou móvel, tá? Então, este tipo de vínculo, ele vai impedir ali o movimento de translação na direção normal, ou seja, na direção perpendicular ali ao plano de apoio, fornecendo-nos desta forma uma única reação, ou seja, normal ao plano. Tá? Então esse termo normal é sempre quando está se referindo a alguma coisa perpendicular ao plano a ser considerado. Tá? Então essa aí é a representação simbólica do vínculo móvel. Tá? Já o vínculo duplo ele vai admitir até 2 reações, tá? Uma na vertical e uma na horizontal. Então nós temos que este tipo de vínculo impede o movimento de translação em 2 direções, na direção normal e na direção paralela ao plano de apoio, podendo desta forma nos fornecer, desde que solicitado, 2 reações. Não é que obrigatoriamente ele vai ter 2 reações, ele pode admitir até 2 reações, tá? Sendo uma para cada plano citado. Então temos aí a representação simbólica do vínculo duplo. E temos o engaste, beleza? Que, bem, este tipo de vínculo ele vai impedir a translação em qualquer direção, impedindo também a rotação do mesmo, através de um contramomento que citamos anteriormente, que vai bloquear ali a ação do momento de solicitação, beleza? Então esse aí é a representação simbólica. Bem, falando agora sobre os tipos de esforços, tá? Isso vai cair aí na sua prova, principalmente CAP, tá? Isso é cobrado. Então vamos lá? Falando aí dos esforços mecânicos. Bem, os esforços mecânicos são o principal foco da resistência dos materiais, pois todo estudo vai girar ali em torno de como dimensionar uma peça ou elemento de máquina para que suporte os efeitos que os esforços mecânicos gerados por uma estrutura geral ou específica estarão atuando sobre a mesma, tá? Então, cada tipo de esforço possui ali uma forma específica de ser analisado, tá? Estudado e também calculado. Então, vamos citar os esforços e mostrar também as suas representações, né, gráficas, que se facilita muito a sua compreensão. Primeiro temos aí o esforço de tração, que vai estar justamente mostrando ali a peça sendo tracionada ou puxada, né? Já o esforço de compressão, né, ele vai mostrar ali a peça sendo comprimida. Temos aqui o cisalhamento, né, que é justamente você cortando, efetuando um corte ali na peça. Temos a flexão, que vai justamente mostrar ali o objeto se flexionando, tá? Literalmente. Temos a torção e, por fim, temos a flambagem. Então, esses aí são os esforços mecânicos que serão cobrados de você na prova, tá? Lembrando que também há um outro tipo de esforço, mas ele já é um esforço ali conjugado, né? Que é o flexo-torção, tá? Que é uma flexão que também está sofrendo uma torção ao mesmo tempo. Onde vemos isso? Em eixos grandes, tá?
Você está torcionando o eixo, mas por ele ser grande, o próprio peso do eixo vai fazer com que ele tenha uma tendência a se flexionar, ok? Então, olha só, próximo assunto que nós iremos ver é o torque, também chamado de momento torsor. Então, vamos lá. Falando, pessoal, dentro desse assunto de torque, momento torsor, há dois assuntos que, inclusive, já discutimos sobre esse assunto lá no grupo. Eu já citei alguma coisa lá no nosso grupo no Telegram. Vale ressaltar, se você não está lá, é de suma importância que você faça parte desse grupo, tá? Entra lá, o link está aqui embaixo na descrição para que você participe. Que é dois assuntos, tá? Primeiro iremos falar sobre a distorção, tá? Ou ângulo de distorção. Bem, o torque atuante na peça, ele provoca na seção transversal desta o deslocamento do ponto A da periferia de uma posição para uma A', tá? Na longitude do eixo origina-se uma deformação de cisalhamento denominada distorção, que é determinada em radianos através da tensão de cisalhamento atuante e o módulo de elasticidade transversal do material, ok? Então, é essa fórmula aqui, ó, onde temos que a distorção dada em radianos é igual à tensão de cisalhamento dada em Pascal, ali dividido pelo módulo de elasticidade transversal do material, tá? Então, é justamente a distorção. Isso ocorre ali quando abordamos o assunto momento ou torque. Também temos o ângulo de torção, θ, tá? Bem, o deslocamento do ponto A para uma posição A', descrito na distorção, gera na seção transversal da peça um ângulo de torção, que é definido através da seguinte fórmula, tá? Onde o ângulo de torção θ é igual ao momento torsor vezes o comprimento da peça, dividido ali pelo momento polar de inércia, vezes o módulo de elasticidade transversal do material. Então, esses dois assuntos são de suma importância, né, nós falarmos sobre ele, porque de vez em quando vem uma pegadinha na prova aí para poder te derrubar. Ok? Bem, o próximo assunto que nós iremos falar aqui é equilíbrio dos corpos, beleza? Assunto que sempre cai, vai cair com certeza na sua prova, ou parte conceitual ou parte de cálculo, tá? Então, olha só, para que um determinado corpo ele esteja em equilíbrio, é necessário que sejam satisfeitas as seguintes condições. Primeiro, resultante das forças. A resultante do sistema de forças atuante será nula, ou seja, igual a zero. E resultante dos momentos atuante em relação a um ponto qualquer que você vai, de maneira arbitrária, pontuar, do plano de força será nula. O que isso significa matematicamente? Esta equação. Somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero e somatória dos momentos igual a zero, tá? Isso para que o sistema esteja em equilíbrio. Outra coisa que precisamos saber é a definição de ligação ou nó. Bem, denomina-se nó todo ponto de interligação dos elementos de construção componentes de uma estrutura. Prosseguindo. Momento de uma força. Define-se como momento de uma força em relação a um ponto qualquer de referência como sendo o produto entre a intensidade da carga aplicada e a respectiva distância em relação ao ponto. É importante observar que a direção da força e a distância estarão sempre defasadas sob o ângulo ali de 90 graus, tá? Então você precisa, se a sua carga, digamos, esteja sob uma determinada inclinação, para que você possa fazer o momento, você vai precisar decompor ela e colocar essa carga perpendicular à direção ou à distância que você está considerando, ou seja, a carga tem que formar um ângulo de 90 graus com essa distância. Aí você vai poder fazer momento, ok? Então, prosseguindo para o próximo assunto, iremos falar agora sobre tensões normais e de cisalhamento.
Olha, pessoal, eu não pensei que essa live ficaria tão grande, tá? Desculpa não estar podendo aqui responder as questões, é porque eu preciso dar toda a parte conceitual para depois a gente ir respondendo. Porque se eu ficar respondendo aqui, o que vai acontecer? Vai ficar muito extenso o negócio, já está extenso, tá? Vai ficar muito extenso aqui, a gente vai levar uns 3 dias para acabar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês falando aí, perguntando as dúvidas, depois eu faço um vídeo específico para a gente ir matando essas dúvidas, tá? Eu vou dar toda a parte aqui, todo o conteúdo, e depois a gente vai aparando essas arestas, beleza? Então, falando então sobre os esforços axiais e tensões normais. Bem, esforços normais ou axiais, ou seja, aqueles que ocorrem na direção do eixo, em barras estão associados ao desenvolvimento de tensões normais. O termo normal é utilizado pois tanto o esforço axial quanto a tensão a ele associada são perpendiculares, tá? Ou seja, formam um ângulo de 90 graus ali com o plano a ser considerado. Então, temos o seguinte, que a tensão normal sigma é igual a força sobre a área. Bem, o esforço normal é o esforço integral da seção transversal de uma barra. A tensão normal associada representa a solicitação em um ponto da seção transversal da barra, onde atua o esforço axial. A tensão normal associada é obtida pela divisão, né? Sigma igual a F sobre A, sendo F o esforço normal, a barra, e A área da seção transversal. Falando agora sobre a tensão de cisalhamento, tá? A ação da carga cortante, ou seja, que tende realmente a cortar, sobre a área da seção transversal da peça, causa nesta uma tensão de cisalhamento que é definida através da relação entre a intensidade da carga aplicada e a área da seção transversal da peça, tá? Sujeita a cisalhamento. Bem, então temos essa fórmula aí, tá? Que a tensão de cisalhamento é igual a Q sobre a área cisalhada. Bem, para o caso de mais de um elemento estar sendo submetido a cisalhamento, utiliza-se o somatório das áreas das seções transversais para o dimensionamento. Se os elementos possuírem a mesma área de seção transversal, basta multiplicar a área de seção transversal pelo número de elementos, ou seja, nesse caso, a tensão de cisalhamento é igual a Q dividido por N vezes a área cisalhada. Agora, nós iremos falar aí sobre carga distribuída, esforço cortante e momento fletor, beleza? Talvez aí o calcanhar de Aquiles, né, de muita gente. Bem, a nossa live aqui já está com 1h e aproximadamente 1h10, né? Bastante coisa já falamos aqui, superficialmente. Já estou quase ficando sem voz aqui, porque falando direto, né, a gente cansa. Mas vamos lá, porque o nosso objetivo é fazer com que você seja aprovado nesta próxima prova, tá? Então vamos lá. Galera, olha só, diagrama de corpo livre, tá? Eu vou pegar uma situação aqui para que você saiba como resolver uma questão dessa na prova, tá bom? Então, olha só, pode cair para você uma viga, tá? Biapoiada com a seguinte configuração. Aonde ele vai citar para você que está sendo aplicado uma carga no meio dessa viga. Vamos atribuir, tá? Arbitrariamente, que essa viga ela possui aí um comprimento de 3.000 milímetros, ou seja, 3 metros, e que no centro dela está sendo aplicada uma carga com uma intensidade de 500 newtons. Tá? Vou fazer com valores aqui, justamente para que você consiga compreender a resolução. Tem pessoas que entendem melhor com números, né? Então vamos lá. O que vai acontecer? A terceira lei de Newton vai falar para a gente que, de maneira grossamente falando, né, para toda ação há uma reação. O que vai acontecer? Para que esse sistema aqui esteja em equilíbrio, vão ter que surgir duas reações, né, com direção oposta, ou seja, vertical para cima, nos apoios. Então, no apoio da esquerda, a gente vai chamar de VA e o apoio da direita de VB. Bem, nós vimos anteriormente que
Para que um sistema esteja em equilíbrio, é necessário que a somatória das forças e dos momentos sejam nulos, tá? Então vamos escrever isso aqui. Nesse momento, tá? Nós não vamos fazer aqui reação na horizontal no apoio A. Por quê? Porque se você observar, nós não temos força, nós não temos componente de força na horizontal. Então, HA vai ser igual a zero. Então, não faz sentido a gente perder tempo fazendo aqui a somatória das forças no eixo H, tá? Na horizontal. Então, não faz sentido, ou seja, no eixo X, né? Na verdade. Então, vamos fazer aqui somatória dos momentos em Y igual a zero. Vamos assumir que todas as cargas que estejam para cima têm um valor positivo, beleza? Então, olha só. Então, VA menos 500, né, porque 500 está para baixo, então é valor negativo, mais VB igual a zero. Logo, teremos então que VA mais VB é igual a 500 newtons. Observa, eu preciso encontrar, né, as reações, mas tanto VA quanto VB eu não sei quem é, né? A pessoa que já está mais habituada, ela já vai matar isso de cara, né? Justamente porque a carga está sendo aplicada no meio da viga. Então, se é no meio da viga, então é metade para cada um, tá? Isso para esse tipo de carga. Não estou falando aqui de uma carga distribuída. Para esse tipo de carga, você pegou, concentrou a carga, metade para cada um, vai embora, entende? Mas, para quem não está habituado a esse tipo de questão, vamos lá. Vamos calcular quem é VA e quem é VB. Como que a gente vai fazer isso? Através de somatória dos momentos. Então, qual é o ponto que eu devo escolher? Inclusive a Maria, esses dias, ela perguntou, tá, qual é o ponto que eu escolho? Você sempre vai escolher o ponto onde tem a maior quantidade de reações possíveis. Nesse caso, o ponto que tem a maior quantidade de reações possível é o ponto A, né? Porque ele admite até duas reações. Ou seja, o somatório dos momentos em torno de A igual a zero, assumindo que o momento que tiver ali sentido horário tenha valor positivo. Logo, lembrando que o momento é força vezes a distância. Ou seja, teremos então que VA vezes zero, né, porque VA está sendo aplicado sobre o próprio ponto, ou seja, sobre uma distância zero, mais 500 vezes 1.500 menos VB vezes 3.000 é igual a zero. Teremos então que 750 mil menos 3.000 VB é igual a zero. Logo, teremos que 750 mil é igual a 3.000 VB. Logo, teremos então que VB é igual a 750 mil dividido por 3.000. Já poderia ter simplificado isso antes, tá? Mas não tem problema aqui, ó. Corta 3 zeros com 3 zeros. Teremos então 750 dividido por 3. A gente vai encontrar que VB é igual a 250. Logo, quem é VA? Se eu sei que VA mais VB é igual a 500, então eu tenho que VA é igual a 500 menos VB. E quem é VB? Acabamos de determinar. VA é igual a 500 menos 250. Logo, VA é igual a 250. Entendeu? Matou a questão se o que for cobrado a vocês for somente ali as reações nos apoios. Agora, se ele pedir para a gente calcular o esforço cortante momento fletor, a gente segue a mesma linha de raciocínio, tá? Aí o que a gente faz? Olha, você traça aqui as verticais referente aos apoios, traça a vertical aqui referente, nesse caso, ao ponto médio, traça as horizontais, que vão fazer referência ao esforço cortante momento fletor, beleza? Já calculamos as reações VA e VB. Temos todas as condições agora de plotarmos tanto o nosso diagrama de esforço cortante quanto de momento fletor, tá? Método mais fácil para você resolver prova da Marinha, e eles não passam além disso, você pode fazer pelo método da área, que é bem rápido, tá? Então, olha só. Então, vamos fazer aqui o nosso esforço cortante primeiro. Então, iniciando do ponto zero, sempre da esquerda para a direita, tá? Então, quanto que vale VA? VA vale 250. Então, você coloca isso aqui no seu gráfico, ó, 250. Essa carga, ela vai permanecer constante ao longo dos 1.500 milímetros, tá? Isso para a direita. Até que vai chegar nesse ponto, ela vai receber uma intensidade para baixo de 500 newtons. Ou seja, 250 menos 500 é igual a menos 250. Então, você coloca isso aqui no gráfico.
Essa carga de menos 250 vai permanecer ao longo de 1.500 milímetros. Até que vai chegar nesse ponto, ela vai receber a carga VB para cima. E quanto vale VB? VB vale 250. Então eu tenho menos 250 mais 250, que é igual a quem? Igual a zero. Portanto, estará zerado aqui o meu diagrama de esforço cortante, tá? Então eu vou ter uma região positiva, uma região negativa. E eu vou separar essas regiões, vou chamar de região 1 e região 2. E agora, como que a gente faz o nosso diagrama aqui de momento fletor? Pelo método da área. A gente vai calcular os pontos, tá? Então, olha só, o ponto inicial é o próprio ponto zero, né? Vai começar ali de zero, como você pode verificar. Quem vai ser o meu ponto 1? O ponto 1 vai ser a área 1 do esforço cortante. Observe que a configuração do esforço cortante é um retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura, não é isso? Então, a área do retângulo vai ser 250 vezes 1.500, ou seja, o ponto 1 é igual a 375 vezes 10 ao cubo, tá? A gente já está aqui passando para a potência de 10 para facilitar os nossos cálculos. Newton milímetros. Então, observa o seguinte. Então, vamos colocar aqui. E ele vai ter essa configuração aqui, ó, triangular. E eu já vou explicar o porquê, tá? Quem é o ponto 2? O ponto 2, ele vai ser o ponto 1, que nós acabamos de calcular, somado à área 2. A área 2, novamente, é um retângulo, base vezes altura. Ou seja, teremos que a P2 será 375 vezes 10 ao cubo, mais menos 250 vezes 1.500. Ou seja, P2 vai ser igual a zero. Então, meu gráfico será zerado. Então, ligando os pontos, ele vai ter essa configuração. Observe que o meu o meu momento fletor, né, na verdade, ele vai ter um perfil triangular. E isso é óbvio. Por quê? Porque o meu momento fletor ele poderá ser determinado por uma função que tenha 1 grau a mais que o esforço cortante. Se você observar, meu esforço cortante ele possui um perfil ali retangular, né? Ou seja, pode ser representado por uma função constante, uma reta constante, né? E 1 grau a mais do que essa é uma função do primeiro grau que é definida por uma reta inclinada, tá? E aqui, ó, em P1, nós temos o nosso momento fletor máximo, né? Um ponto a se destacar. Meu momento fletor é máximo, aonde o meu esforço cortante é nulo, tá? Aonde o meu esforço cortante é nulo, meu momento fletor é máximo, beleza? Galera, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma parada por aqui, porque eu já estou ficando sem voz. Eu prometo que amanhã a gente continua essa live, tá? Porque não vai dar para a gente permanecer, não. Porque olha só, a gente, além de termos esses assuntos para falarmos com vocês, a gente tem mais questões aqui para a gente fazer desse assunto de carga distribuída, né? Para a gente fazer aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer essa questão aqui com vocês de carga distribuída para a gente determinar o momento fletor, tá? O esforço cortante e o momento fletor. A gente vai falar sobre flambagem, a gente ainda tem que falar sobre mecânica dos fluidos, máquinas de fluxos, a gente ainda tem que falar sobre elementos de máquinas, então o assunto ficou de fato muito extenso, não pensei que ia ficar tão grande assim, mas tem que falar, tá? Então eu prometo a vocês que amanhã a gente volta com essa live. Peço a vocês que assistam com carinho essa live, façam as anotações de vocês e para a gente conseguir o nosso maior objetivo, que é a aprovação de vocês, beleza? Então, olha só, forte abraço e até amanhã, tá? Amanhã no mesmo horário a gente vai estar aqui para ajudar vocês e se Deus quiser a gente vai conseguir terminar e já resolver as questões que foram deixadas lá no nosso grupo no Telegram. Não se esqueça, entra lá no nosso grupo, tá? O link está aqui embaixo na descrição, para que a gente consiga aí contribuir com seus estudos. Beleza?